Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito das pesquisas que estão sendo realizadas a nível nacional a respeito do cargo de presidente. Logicamente que quando eu apresentar esse vídeo daí, vai aparecer informação sobre um determinado estado, conforme vocês vão observar que é exatamente o local de abrangência da pesquisa. Isso é natural, mas o foco não é nisso. O tema geral é eleição presidencial. Aí eu também vou apresentar nesse vídeo o tudo de informação oficial. Isso daí não vai ser um achismo, não vai ser nada nesse sentido. Vai ser de um ponto de vista simples para todo mundo entender, até para quando quiser conversar com um amigo, um familiar, a volta no político A, B, C, eu acho que a pesquisa está errada, acho que está certa. Você ter um posicionamento muito melhor e saber falar com propriedade a respeito de cada ponto do que está sendo debatido nessa conversa a respeito de pesquisa. Passadas essas explicações iniciais, vamos entrar aqui no site do TSE. Para quem não conhece, o TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. É um tribunal específico, uma justiça especializada apenas em eleição. Ele não julga a matéria trabalhista, não, é só eleição. Por isso que ele é Tribunal Superior Eleitoral e é a instância mais alta que tem. É desse tribunal. Aí aqui, ó, na página inicial, você pode ver que tem serviços para o cidadão de maneira geral, certando quitação eleitoral, validar documentos, situação eleitoral, local de votação, esse serviço básico, que inclusive no site do TRE, que é Tribunal Regional Eleitoral, de cada um dos estados, também tem esse tipo de informação. Você pode buscar tanto no TSE como no TRE de cada um dos estados. Aí fica a critério de cada um. Aí você baixando nessa página, a gente vai para o tema desse vídeo, que é exatamente eleição e pesquisas eleitorais, dados oficiais. Vamos clicar aqui. Aqui o tribunal ele explica a fundamentação legal. Ele fala que as entidades e empresas que realizarem pesquisa de opinião pública relativa às eleições ou a candidatos para o conhecimento público devem registrar junto à Justiça Eleitoral as informações constantes no artigo 33 dessa lei específica daqui. Aí vamos aqui para essa lei específica, artigo 33. O F e 3. As entidades que realizar pesquisa por relativas às eleições, conhecimento público, são obrigadas a registrar as seguintes informações. Vem aqui, ó. Quem contratou, a gente vai ver isso daí. Valor e origem do recurso despedido pelo trabalho. Recurso próprio, ou foi proveniente de algum outro lugar, vai ter que dizer. Metodologia, período de realização da pesquisa. Plano amostral, ponderação quanto ao sexo, idade, grau de instrução, nível econômico, área física da realização do trabalho a ser executado. Esse daqui, na verdade, é um dos mais importantes, na minha opinião. Aqui, intervalo de confiança e margem de erro. Aqui ele bota os critérios: sistema interno de controle e verificação, conferência, questionário completo. Vamos abrir o questionário do Instituto de Pesquisa para cada um ver, e também quem assistir esse meu vídeo pode ir diretamente no site para ver isso daí. Aí vem aqui, cópia da nota fiscal. Nota fiscal aqui é para o pessoal mais curioso, para saber os detalhes, mas tem também isso daí. Aí vamos aqui. Atendido esse requisito daqui do artigo 33 dessa lei específica, vamos para consultas registradas válidas. O recente que saiu foi da Quest, do conhecido, né? Mas aqui eu vou botar só para exemplificar a eleição 2026 e Brasil, né? Unidade da Federação Brasil. Aí, olha a quantidade de instituto que realizou a pesquisa, inclusive a data de estudo recente. 27, 27, 27, ó. 27, 27 de julho, ó. 25, 25, Instituto Paraná Pesquisas, ó. Aí aqui vão aparecendo alguns mais conhecidos, como Paraná Pesquisa, já escutei falar, não conheço esse. Cadê? Também não conheço esse. Aí vamos ser mais objetivos para a Quaest, que é divulgado nos grandes meios de comunicação. Né? Quaest. Vamos ver, ó. Quaest pesquisa, consultoria e projetos LTDA.
Vamos ver o que ela pesquisou recentemente agora. Vamos aqui, ó. Abrangência, Brasil. Brasil. Significa que tem temas a respeito do Brasil, logicamente, eleição para presidente. Né? Clicamos nessa lupa. Aqui a gente vai olhar o seguinte. Como tem a lei específica, ele é obrigado. Data de registro, data de divulgação. Foi 30 de julho. Vai ter essa divulgação daí, ó. Ainda está em andamento a divulgação. Qualquer momento vocês vão saber isso daí. É que tá quentinha essa pesquisa daí. Aí vamos para cá. Data de tempo da pesquisa, 28. Significa que no dia que esse vídeo está sendo postado, está tendo pesquisa ainda da Quaest a respeito da campanha de presidente. O valor que foi pago. E aqui a gente vê o contratante, o interessado nessa pesquisa. Quem é? Isso também a gente tem de ter conhecimento. Que a pessoa não vai pagar 239 mil para doar para algum instituto de pesquisa. Tem que ter algum interesse. É literalmente o Banco Genial SA daqui, ó. É interesse do banco. Essa pesquisa para alguma coisa interna deles aí. Aí aqui, ó, metodologia. Ele explica a metodologia aqui do ponto de vista mais terra, de pessoas domiciliares e presenciais, ó. Isso daqui significa que ele está pesquisando corpo a corpo. Vai ter alguém na rua, passa numa praça X, aí pergunta, você pretende votar em quem? Aí vai ter o questionário que eu vou mostrar para vocês também. Ó, profissionais treinados, tudo, maiores de 16 anos, lógico, a parte aqui pode votar, né? Ó, no estado de Goiás. Significa o que? Essa pesquisa daqui que a gente está vendo, está sendo feita no dia de hoje, é só no estado de Goiás. Não foi feita essa pesquisa em todos os estados da federação. E no caso são 27, incluindo o Distrito Federal. Não foi feito. A gente tem de analisar apenas em Goiás. É espaço amostral delimitado a Goiás. A gente não pode levar essa pesquisa como fosse uma pesquisa, digamos assim, de relevância nacional, como fosse a última palavra. Isso aqui a gente não pode. Aqui a gente tem o registro das notas fiscais e aqui vê o questionário. Deixa eu clicar aqui para todo mundo ver. Pronto. O questionário que vai ser abordado nesta pesquisa, só vou exemplificar isso para o vídeo não ficar muito longo. Ele bota aqui os números, tudo, ó. Apresenta assim, um procedimento que ele faz, ó. Abordou uma pessoa, apresenta o crachá, pergunta, ó, se quer interagir ou não, ó, se não interrompe, mas vamos para o ponto objetivo aqui, ó. Sexo, idade, faixa de idade, e a ocupação, ele coloca. Vamos ver se é estimulado ou a pessoa tem de dizer. Aqui, ó, mostra o conhecimento do voto, trazer o item, tela, linha, tá, opções. Ó. Não conhece, nunca ouviu falar, ou poderia. Aí ele dá a lista aqui, ó. Isso daqui é do estado de Goiás, eu não conheço nenhum daqui. Aí, tá, mais adiante. Vamos para presidente. Lula. Pronto. Chegamos aqui para presidente. Mostra conhecimento em relação a trazer o item. Uma tela por linha aleatorizar os apresentados, você diria. Aí o que é que ele diz aqui? Ele fala para ver se a pessoa conhece ou não. Aí isso daí não é aberto para a pessoa falar qualquer nome. Ele sai enumerando e vê quem a pessoa vota. Aqui tem Cabo Daciolo, Edmilson Costa, do PCB, não conheço. Augusto Cury também não conheço. Flávio Bolsonaro, vem Flávio Bolsonaro, Lula, né? Aí, o que é que isso aqui diz? Ele dá uma lista de candidatos, e uns são conhecidos, outros não. Ronaldo Caiado é de Goiás. Aí a tendência é ele ter maior voto. Mas o ponto principal que eu tô querendo chegar é o seguinte: isso aqui é o questionário grande de 34 páginas, quando eu vou abordar tudo, só tô falando como é o procedimento. Quem quiser pode entrar no próprio site do TSE para conferir isso. Mas o ponto principal é o seguinte: eu tô aqui na Quaest, ele vai falar
a respeito dessa pesquisa. E aqui a gente observa o seguinte: como a gente ter cuidado na análise de cada informação. Termômetro de aprovação e impacto do primeiro turno. Saldo positivo nos estados do Nordeste com destaque: Pernambuco, Bahia, Ceará e no Pará. É o que está aqui sendo dito. Mas observe o que? Esse instituto ele pesquisou todos os estados do Nordeste? Sim ou não? Não pesquisou. Ele coloca os estados como fosse o Nordeste como um todo. E não é. Cadê Alagoas aqui? Ó? Tem. Cadê Maranhão também? Não vi. Ele bota uma situação de menos da metade dos estados, já que são 27, direito da pesquisa geral, para depois fazer o compilado para ver quem realmente está na frente. Aí isso daqui, ó. Lula, vantagem considerável, justamente onde sua aprovação é sólida. Aí, logicamente, é o quê? Pernambuco vai dar Lula. Isso é normal. Ceará também vai dar Lula, Bahia vai dar Lula. Aí, e no sul-sudeste vai dar Flávio, como a pessoa tá vendo aqui, ó. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é exatamente de que, como é feita essa pesquisa, como é avaliado para ver quem tá na frente ou não. Como nenhum instituto, não adianta vocês, pesquisam em todos os estados, toda pesquisa é falha. Eles falam 5 pontos para cima, 5 pontos para baixo, ponto para cima, 1 ponto para baixo, 2 pontos percentuais. Mas na prática, esse tipo de pesquisa daí, ela não serve para o cenário nacional. É um espaço amostral pequeno, de menos da metade dos estados da federação, que é feito, e a partir daí aí começa a estimativa. Ah, Flávio Bolsonaro está aumentando, Flávio Bolsonaro está diminuindo, Lula está aumentando, Lula está diminuindo. Isso tudo, infelizmente, termina caindo na narrativa e na pesquisa que a pessoa quer adotar. A verdade é essa. Se a pessoa quiser aqui adotar um voto mais favorável para o PT, a pessoa tem de pegar o estado do Nordeste como Pernambuco. Se a pessoa quer fazer uma divulgação falando que Flávio está melhor, e pega um estado favorável, logicamente a Flávio, Rio de Janeiro, Espírito Santo e assim vai. Exatamente isso que eu estou abordando aí. Inclusive, pode ter dados que aparentemente é uma derrota, mas é uma vitória no fundo. Por que eu digo que isso daí pode ser uma vitória, uma derrota disfarçando uma vitória? Primeiro ponto é o que? Deixa eu adiantar aqui. Vamos ver por estado. Aprovação, desaprovação. Intenção de votos aqui, ó. Ronaldo Caiado, 51%. É normal isso daqui. É porque é Goiás. Conforme a gente viu que é aquela pesquisa de Goiás. E já está sendo feita inclusive outra. Né? Aqui, ó. Lula, ele tá com 35% em São Paulo. Aí isso daqui é estranho, isso daqui, ó. Mas tá, porque isso aqui deveria ser Flávio, né? Na lógica, né? Aí Paraná, Caiado, Lula, aí vê. Isso daqui, só corrigindo, é o quê? Isso é só o cenário entre Caiado e Lula. Aí para ver a viabilidade de Caiado. E Lula, ele ganha basicamente todos os cenários. Seria perfeito se Lula pegasse o cenário político de Lula, Caiado no segundo turno. Zema, ele simulou aqui, ó. Aí isso daqui mostra a viabilidade, mas basicamente é o quê? O candidato que pode ser oposição a Lula é Flávio Bolsonaro. Aí aqui, ó, vamos, intenção de voto segundo turno de Flávio e Lula, que deve acontecer. Isso daí é o normal, Lula ir para segundo turno e Flávio também, é o que se espera. Observe aqui, ó. Rio Grande do Sul, Flávio 57, 31% Lula. Paraná também, Goiás, cadê? Aqui, ó, Ceará 56%, 28% Lula. Observe também uma crítica que eu faço, é o seguinte: quantos estados do Nordeste tem aqui? Quantos estados do Sul-Sudeste tem? E Centro-Oeste? O Nordeste é Pernambuco, Bahia, Ceará. Tá aqui. E olha que Pará não é Nordeste, é Norte, né? Mas Nordeste só são 3. Aí como a pessoa vai avaliar os votos do Nordeste se não estão todos os estados aqui? É um espaço amostral pequeno. Aí isso daí ilude muito. Mas não deixa de ser um balizamento para aquele estado ou para aquele grupo de 3 estados que foram feitas as pesquisas. Por isso que eu digo é o seguinte: essas pesquisas daí vocês precisam analisar com muito cuidado para não ser induzido ao erro.
Ah, Lula tá levando de lavada de Flávio Bolsonaro. Quando vai olhar uma pesquisa do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não reflete o cenário total do Brasil. A mesma coisa é uma pesquisa falando que Lula tá com 57% de intenção de votos. Aí a pessoa entra na manchete, se não tiver cuidado, vai para analisar qual é o estado, vai acreditar que tá 57%, mas na verdade é em Pernambuco. Isso daí reflete ao estado de Pernambuco. Aí, analisando de maneira individualizada, leva a pessoa a uma dedução errada. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para deixar todo mundo atento a esse tipo de situação, com devido esclarecimento e para não cair em nenhuma pegadinha. Isso daí vai ser muito utilizado por ambos os partidos. Ah, Caiado, ele quer mostrar que tá bem, aí pega sua pesquisa de Goiás e divulga. E assim vai, tá entendendo? Aí por isso que eu tô fazendo esse vídeo educativo e informacional, para vocês irem na fonte onde foi essa pesquisa que registrada, oficial, que é o TSE, tem informação correta e também analisar um todo. Você tem de ver, ah, não, a Pernambuco realmente Lula tá ganhando, Flávio tá perdendo. Mas vamos supor que saia uma pesquisa amanhã e Flávio tá com 40% de voto e Lula com 60%. É uma derrota para disfarçar uma vitória, porque historicamente Pernambuco nunca foi Flávio nem Bolsonaro, ó, 23% para Flávio Bolsonaro. Aí significa, se aumentar para 40%, isso é uma vitória de Flávio Bolsonaro e não uma derrota a título de percentual histórico. Por isso também vocês precisam analisar isso. A mesma coisa é o que no Rio Grande do Sul. Historicamente é Bolsonaro, tá 57%. Se Lula atingir 45%, Lula perdeu no Rio Grande do Sul, mas isso no cenário geral é uma vitória, porque é um território de Bolsonaro que Lula tá avançando. E assim vai. Por isso que eu digo a vocês o seguinte: tenham cuidado com as pesquisas, analise o todo e não veja o individual, para vocês não caírem em pegadinha nenhuma da grande mídia ou de alguma pessoa que está divulgando na rede social para angariar voto tanto para um lado como para o outro. Muito obrigado a todos e até a próxima.